Você sabia que mudar a sua fala literalmente pode mudar a sua vida? Por quê? A boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. E como nós imaginamos dentro da nossa alma, assim nós somos. Ou seja, se nós imaginarmos dentro da nossa alma que somos um fracasso, então nós vamos encher o nosso coração disso e automaticamente nós vamos abrir a nossa boca e vamos liberar esse tipo de palavras. E o que que isso vai fazer com a nossa vida? Isso automaticamente vai gerar em nós coisas destrutivas, coisas que vão literalmente paralisar a nossa história e que vão travar a nossa essência na face da terra. E ao invés de nós progredirmos, ao invés de nós andarmos, ao invés de nós caminharmos, nós vamos ficar paralisados diante de situações que talvez eram para ser simples e elas acabam se tornando complexas. Por quê? Porque nós temos falado coisas que nós não deveríamos falar. Olha, fica comigo aqui porque eu quero trocar essa ideia com você hoje. Eu estou aqui caminhando, parei, falei, vamos gravar esse vídeo, vamos trocar uma ideia, porque eu tenho certeza que vai agregar valor sobre você. Quem eu sou? Eu sou o Kleber, talvez você caiu aqui de paraquedas, e nesse canal a gente fala sobre fé, espiritualidade e desenvolvimento pessoal, tá bom? Já aproveita, se você está inscrito, se não está, se inscreve, deixa seu like, isso nos ajuda demais. Vamos crescer junto, vamos construir uma comunidade de homens e mulheres fortes, homens e mulheres de personalidade, homens e mulheres de caráter, homens e mulheres que se aproximem de Deus e que queiram realmente viver o extraordinário na face da terra, tá bom? Olha, são quase 7 horas da manhã e vamos trocar uma ideia aqui. Então, bora lá. Se nós conseguirmos mudar a nossa fala, literalmente, nós vamos mudar a nossa vida, vamos mudar a nossa história, vamos mudar a nossa essência. Por quê? Porque a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. E como que é pautada a nossa fala? Nossa fala é pautada por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos. E o que é que temos visto? O que nós temos visto é o que vai preencher o nosso coração, porque os olhos são a luz da nossa alma. São a luz da nossa alma. Então, se nós ficarmos vendo só coisas ruins, o que que vamos atrair para a nossa vida? Apenas coisas ruins, coisas destrutíveis. Se nós ficarmos ouvindo só coisas pessimistas, o que é que vamos atrair para a nossa vida? Apenas coisas pessimistas, coisas negativas, coisas ruins. Sabe aquela pessoa que só ouve sobre crime e ela é aprisionada pelo medo? Ela, tipo, qualquer coisa ela trava, qualquer coisa ela bloqueia, ela vai sair de casa, ela tem que conferir a porta várias vezes, ela vai sair de carro, ela para o carro em um determinado lugar, ela confere todas as portas, ela está dentro do lugar, mas ela está inquieta, ela volta de novo lá para conferir de novo, para observar se alguém levou o carro, ela ouve o barulho de um alarme, ela já entra em paranoia, ela já acha que é o carro dela, tipo, ela tá bloqueada por essa situação. Por quê? Porque ela só tem ouvido isso. Só tem ouvido isso. Ou aquela pessoa que só ouve que nós vamos entrar em crise, que vamos entrar em crise, que vamos entrar em crise, e traz a crise para dentro do seu coração. Ao invés dessa pessoa acreditar em algo novo, ela começa a acreditar só em destruição, só em coisas ruins, só no mal para a vida dela e para a sua família. E o que que faz isso? Faz essa pessoa progredir? Faz essa pessoa alcançar algum tipo de resultado? Não. Faz essa pessoa literalmente paralisar sobre a face da terra. Ela não consegue avançar, ela não consegue correr, ela não consegue conquistar, ela não consegue viver coisas extraordinárias sobre a sua vida. Então nós temos que policiar a nossa fala. Então, para nós policiarmos a nossa fala, nós vamos ter que policiar aquilo que vemos e aquilo que ouvimos. E então, da nossa boca começarão a sair o quê? Palavras de transformação, de milagres, de vitória, de restauração. Olha, a Bíblia conta a história de um homem chamado Ezequiel, um profeta de Deus, homem de Deus. Certo dia, Deus o levou a um vale cheio de ossos secos. Não havia vida naquele lugar, apenas ossos secos. Era um cemitério, literalmente, a céu aberto. E Deus perguntou para ele assim: Ezequiel,
poderão voltar a viver estes ossos? E Ezequiel disse assim: Senhor, tu sabes. Ou seja, se o Senhor disser que pode, pode. Se o Senhor disser que não pode, não pode. Mas por que Ezequiel disse isso? Porque nos seus ouvidos entravam que? Palavras de transformação, palavras de vitória, palavras de milagre. Eram essas coisas que entravam nos seus ouvidos. E o que ele via com os seus olhos, literalmente era o quê? Os milagres de Deus na face da terra. Então Deus olha para ele e diz assim: Ezequiel, então ande no meio desse vale e comece a profetizar sobre este vale. E aí a Bíblia diz que Ezequiel, ele escreve lá e diz assim: então eu fiz como o Senhor havia me ordenado. Ou seja, eu não questionei, eu não murmurei. E sabe por quê? Porque dentro de mim, dentro do meu coração, ele já estava carregado de palavras de transformação, de palavras de milagres, de palavras de restauração. Então eu tinha essa certeza e essa convicção dentro de mim, que se o Senhor dissesse que podia, podia e ponto final. Se o Senhor dissesse que ia dar certo e ponto final. Então, isso para mim não era um problema, não era uma dificuldade, mas isso literalmente para mim era o quê? Era acreditar numa promessa, acreditar numa palavra. E a Bíblia diz que então Ezequiel, ele começa a andar naquele lugar e ele começa a profetizar naquele lugar. Ele começa a profetizar naquele lugar. E ele começa a dizer para aquele lugar: ossos, junte cada um aos seus ossos. E os ossos começaram a se juntar. Cresçam nervos, cresçam pé, cresça carne, cresça pele. E assim aconteceu. E colocou-se um exército de pé, mas ainda não tinham vida. E Deus disse para ele: agora sopre fôlego sobre eles, diga ao Espírito para que venha dos quatro cantos e sopre sobre eles. E ele fez. E ele, é claro, dizer assim: olha, eu fiz tudo conforme ele me dissera e um exército se colocou em pé. Por quê? Porque ele acreditou no poder da palavra, no poder da palavra. Quando Deus, lá em Gênesis capítulo 1, recria a terra, literalmente Deus está usando o quê? O poder da palavra, da palavra. Lá em João capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus era o verbo, ou seja, Jesus era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, há poder nas palavras que saem da nossa boca, tanto para vida como para destruição, tanto para prosperidade quanto para miséria, tanto para cura como para enfermidade, tanto para transformação como também para uma regressão, uma destruição, uma aniquilação da vida. Então nós temos que vigiar com as palavras que saem da nossa boca. Quantos pais disseram assim: meu filho é um capeta, e o filho dele cresceu e se tornou o quê? Entende? Você está conseguindo assimilar? Está conseguindo entender? Infelizmente, isso é uma realidade. Então nós precisamos, literalmente, policiar as palavras que saem da onde? Da nossa boca. Dentro da nossa boca precisa haver vida. Dentro de nós precisa haver vida. A Bíblia fala lá em Provérbios que como nós imaginamos na nossa alma, assim é. Assim é. Então o que você tem imaginado dentro da tua alma? O que você tem visto dentro de você? O que você tem trazido para dentro de você? O que você tem gerado aí dentro de você? Medo, incredulidade, segurança, dúvidas, incertezas, tristeza, angústia. É isso que você tem gerado? É isso que você vai falar. Mas se você tem gerado dentro da sua vida transformação, milagres, restauração, sabe, coisas boas, são coisas boas que você vai declarar sobre a sua vida. Então comece a olhar para a vida com outros olhos, comece a enxergar a vida com uma outra ótica. Comece a enxergar a sua vida com uma outra ótica. E qual ótica é essa? É a ótica de Deus. Deus olha para você e Deus te vê como a sua imagem e a sua semelhança. Então comece a enxergar a sua vida com outra ótica. Comece a olhar para você com os olhos de Deus, porque quando você olha com os olhos de Deus, o que acontece? A sua vida muda de maneira exponencial, de maneira extraordinária, porque você vai começar a falar de maneira diferente. Então você viu uma situação ruim,
mas você entende que a tempestade não é para sempre. Você entende que depois da tempestade sempre tem bonança. Então você viu a situação ruim, você já começa a declarar sobre essa situação a mudança dela. Você crê que Deus vai usar a sua boca para gerar mudança nessa situação. Você começa a ver uma situação ruim, você lembra que a noite não é para sempre. O dia vai nascer, o sol vai brilhar igual está brilhando agora. Ele vai brilhar novamente. Ele precisa brilhar. A vida é feita de ciclos, então vai haver mudança. Mas se eu não conseguir entender isso, ao invés de eu profetizar uma transformação, uma mudança, uma restauração, eu vou continuar gerando destruição na minha vida através das palavras que saem da minha boca. Então, às vezes, é melhor ficar com a boca fechada do que abrir a boca para liberar palavras de destruição. Entendeu? Tá fazendo sentido para você? Às vezes é muito melhor ficarmos com a nossa boca fechada do que abrirmos a nossa boca para liberar apenas palavras de destruição, palavras que aniquilem, que paralisam a vida. Então nós temos que observar e nós temos que fazer a diferença, temos que ser a diferença. Literalmente é isso que precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos ser a diferença na face da terra. Então, cuide das palavras que saem da tua boca, que sejam palavras de vida e de transformação, palavras de milagre, palavras de restauração, porque como imaginamos na nossa alma, assim é. Então, se nós mudarmos as palavras que saem da nossa boca, nós vamos mudar a nossa vida. E se nós queremos mudar as palavras que saem da nossa boca, temos que cuidar daquilo que ouvimos e daquilo que vemos. Temos que cuidar. Cuide daquilo que você ouve, cuide daquilo que você vê. Porque aí da sua boca só vão sair palavras de transformação, de restauração, de milagres. Em cada luta você vai encontrar uma oportunidade, em cada desafio você vai encontrar uma oportunidade para ver a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Você entendeu o que eu falei? Conta para mim aqui nos comentários se você entendeu o que eu falei. Tá? Fez sentido para você? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com alguém. Você me ajuda demais, vamos crescer juntos, vamos construir uma comunidade muito forte, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Um grande abraço, tamo junto até a eternidade e até o próximo vídeo.